Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de hoje, número 18, objeto de conhecimento, composição e organização dos seres vivos, fundamentos da ecologia, composição, dinâmica e evolução da atmosfera terrestre, astrofísica, métodos para a determinação das propriedades físico-químicas de planetas e estrelas, detalhamento do objeto, fundamentos da ecologia. Então, vamos começar a nossa aula? Então, para fundamentar aí a ecologia, nós vamos ter dois momentos. Esse primeiro momento para falar um pouquinho sobre as relações ecológicas. Como vocês podem ver aqui no nosso mosaico, nós temos alguns exemplos de relações ecológicas, interação entre os seres vivos, né? Essa interação que pode ser vista como indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes, né? Podem ocorrer dessa forma, né, a classificação, e aí a gente vai entendendo, com o passar das aulas, os vários tipos de relações desses seres vivos dentro do meio ambiente, tá? Do ambiente onde eles vivem. Então, vamos aí começando a falar sobre as classificações dessas relações. Então, as relações, quando elas ocorrem com indivíduos da mesma espécie, nós estamos falando de relações ecológicas intraespecíficas, tá? Intra no meio, né? Entre de indivíduos da mesma espécie. E quando acontece uma relação ecológica com indivíduos de espécies diferentes, nós temos interespecífica. Dentro desse termo aí, nós temos o significado do prefixo que é de indivíduos diferentes, entre eles, né? Dessa forma aí que a gente vai tentar diferenciar uma terminologia de outra, porque causa uma certa confusão, né? Intra, né? Dentro da mesma espécie, e interes, né? Entre espécies diferentes, tá? Vamos fixar bem esse termo aí para a gente não fazer confusão depois. Então, temos também uma outra classificação, né, das relações ecológicas. As relações harmônicas, pelo próprio nome já diz, né, harmonia, algo positivo. Então, a gente já vai fazendo a fixação do termo dessa forma. Quer dizer que essas relações não causam prejuízos aos envolvidos. Já as desarmônicas, né, do contrário, né, também chamadas de relações negativas, né, dentro da ecologia, né, são aquelas em que os envolvidos, né, os envolvidos não são beneficiados com essa interação. Ou seja, um organismo ele vai sair prejudicado, né, no balanço final. Um desses indivíduos vai ser prejudicado. Então, o próprio nome, a própria terminologia, ela já está dando uma dica aí do que seriam essas interações ecológicas harmônicas e desarmônicas. Tá? Então, a gente viu aí duas situações, intra e interespecífica, e harmônica e desarmônica. O que a gente vai visualizar aqui nos nossos próximos exemplos? A combinação dessas duas características para a gente poder exemplificar para vocês. Vamos começar aí com as relações ecológicas intraespecíficas, harmônicas. Nós temos aí o exemplo da sociedade, né, que é quando os indivíduos da mesma espécie cooperam entre si e estabelecem a divisão de trabalho. E o exemplo que vocês estão vendo aí é a sociedade das abelhas, né? Também podemos citar como exemplo aí a sociedade que ocorre também com as formigas. Então, a sociedade das abelhas ela é caracterizada por uma organização social bem complexa e especializada, onde os indivíduos eles vão ter uma cooperação entre si com divisão de tarefas dentro dessa relação. Tá bom? Temos aí
Outra relação ecológica intraespecífica, também harmônica, que nesse caso aí é classificado como colônia, onde os indivíduos estão anatomicamente unidos, podendo ocorrer ou não uma divisão de trabalho. Nós temos como exemplo aí a caravela portuguesa, né? A caravela portuguesa, nesse caso aí do nosso exemplo, são esses grupos de indivíduos geneticamente idênticos, né, chamados de zooides, que formam uma única entidade, né, semelhante a uma única criatura. Mas, na verdade, se a gente for olhar anatomicamente, nós temos vários indivíduos com essa mesma característica, né, com a mesma característica genética, formando uma verdadeira, como diz a própria palavra, colônia, né, onde estão organizados entre si, fazendo também papel com tarefas com uma função específica. Então, vamos para uma outra classificação de relação. Relação ecológica também intraespecífica, mas nesse caso aí desarmônica, começando aí com o exemplo do canibalismo, que é uma relação entre os indivíduos de espécies, da mesma espécie que consomem membros da própria espécie. Por exemplo, o exemplo que foi dado aí para vocês, a viúva negra e louva-a-Deus, eles não vão atacar o outro, né? Cada um é um exemplo individual. A viúva negra, né, após o acasalamento, ela consome o seu parceiro, né, após o acasalamento. Então, nós temos aí uma característica de canibalismo porque ela está atacando o indivíduo da mesma espécie dela. O louva-a-Deus, né, a fêmea, também tem o mesmo comportamento. Após acasalar, né, eles atacam ela ataca o seu parceiro, né, consome ele. A explicação é porque vai demandar muita energia. Uma das explicações para esse comportamento vai se demandar muita energia após o processo de acasalamento, né, ocorre a fecundação e o metabolismo desses indivíduos aí requer essa energia, então eles consomem logo o parceiro para acumular essa energia. Isso aí é uma das características comportamentais para a gente tentar explicar essa relação de canibalismo nesses indivíduos. Né? Nós temos também relações intraespecíficas desarmônicas chamadas de competição. Então, a competição, nesse caso aqui, intraespecífica, é a disputa entre os indivíduos da mesma espécie por território, por parceiros de acasalamento, por alimentos ou por outros recursos específicos. No caso, nós temos algumas plantas representadas por essa imagem que você está vendo, que elas vão disputar da mesma espécie, né, o solo, né, o substrato onde elas estão, e também vão competir por ambientes onde tenham disponibilidade, por exemplo, de nutrientes, nesse caso aí de luz, né, a disputa aí é por luz, e como eu falei para vocês, é desarmônica, tá? Mas é intraespecífica. Por quê? Porque a gente vai ter uma outra classificação muito parecida com essa para você não fazer a confusão também. Continuando aí nas nossas relações ecológicas, nós temos a que nós chamamos de comensalismo. O comensalismo aí é quando os indivíduos nesse caso aí, interespecíficas harmônicas, nesse caso aí, tá, gente? Os indivíduos de espécies diferentes interagem e apenas um deles é beneficiado com a interação, mas sem causar o prejuízo para outro. Enquanto que um indivíduo é beneficiado, para o outro tanto faz. Nós temos aí a situação do urubu em um lixão. Percebam que essa relação, embora não esteja representado o outro indivíduo, né, de espécie diferente, mas ele se faz presente aí pela ação dele. Ou seja, os resíduos que são jogados aí na rua, como vocês podem ver aí próximo ao urubu, são resíduos criados pelo próprio homem. Então, essa relação bem diferente entre o homem e o urubu é chamada de comensalismo, porque o homem ele está jogando o lixo ali, né, ele deixa o lixo em um ambiente aberto, e o urubu se beneficia com os restos de comida presentes nesse lixão. Então, para o urubu, ele é um ganho, né? Há um ganho aí nessa relação, e para o homem que está despejando aí esse resíduo, nessa relação específica, tanto faz.
Então, há um ganho de um indivíduo e no outro não. E o tubarão e a rêmora, que é o outro exemplo dado aí para vocês, um indivíduo, que é o tubarão, ele vai consumir a sua presa, mas ele vai gerar resíduos quando ele consome a presa. Esses resíduos eles ficam próximos, eles são liberados na água, ficam próximos, e as rêmoras se alimentam desses pequenos resíduos, né, de restos de outros animais que fizeram parte da dieta alimentar do tubarão. Então, a rêmora ela vai ser beneficiada, enquanto que o tubarão não. Para ele, tanto faz, ele não está perdendo nem ganhando, né? Para ele, a relação é neutra. Já para a rêmora, é um ganho. Tá? Nós temos aí o mutualismo, como uma relação ecológica também interespecífica, nesse caso aí harmônica. Os indivíduos de espécies diferentes interagem e ambos vão ser beneficiados. Nós temos aí o exemplo do líquen, né, que é uma interação entre alga e fungo, né, um exemplo bem comum, presente aí nos caules de algumas espécies arbóreas, e nesse caso ele pode ser facultativo ou obrigatório. Quando é facultativo, né, quer dizer que as espécies podem viver sua vida de forma independente, né, uma para cada lado, mas quando elas resolvem se aliar, né, as duas vão se ajudar. Por isso, o mutualismo, né, é uma relação onde as duas vão ser beneficiadas. Ou pode também ser um mutualismo obrigatório, tá bom? Onde não, na divisão, na separação dessas espécies diferentes, né, elas não conseguem viver uma sem a outra, tá bom? Nós temos aí a protocooperação. Nesse caso aí, a protocooperação é o mutualismo facultativo, é um tipo de relação ecológica em que os organismos envolvidos são beneficiados com uma interação, porém, não são prejudicados no seu fim. Vamos observar bem essa interação entre a formiga e a acácia. Isso acontece muito dentro da fauna e flora, essa interação entre animais e plantas, né? As formigas, elas protegem a acácia de herbívoros, nesse caso, né? Também protegem de fungos e de outras plantas invasoras, enquanto que a acácia vai fornecer o alimento, nesse caso o néctar, e também um abrigo, que são os espinhos ocos às formigas. Então, observem bem, já é uma interação bem interessante, né? Porque a gente está observando aí fauna e flora se ajudando nessa questão da protocooperação, né? Que também pode ser classificada como mutualismo facultativo. Então, olha aí nosso vocabulário ampliando no que diz respeito aí às denominações das relações ecológicas. Continuando aí, nós temos as relações ecológicas interespecíficas, mas nesse caso a gente vai entrar nas desarmônicas. Nesse caso aí, nós temos o exemplo do parasitismo, onde essa relação entre as duas espécies, uma delas é chamada de parasita, que se beneficia à custa da outra, enquanto que a outra é chamada de hospedeiro, que é prejudicado pela interação entre esses indivíduos. Então, a gente colocou aí o Ascaris lumbricoides, também conhecido como lombriga. Todos os vermes, né, que vão causar verminoses, eles vão ter vão ser um exemplo de relação de parasitismo. Nesse caso aí, vão parasitar o hospedeiro, que é o corpo humano, trazendo aí vários sintomas, cada um deles bem específico para cada espécie que está invadindo e parasitando o ser humano. Essa interação ecológica ela é importantíssima para a gente entender um pouquinho sobre o ciclo de vida desses indivíduos e tentar fazer adotar a prevenção, né, para você não adquirir esse parasita. E quando a gente estuda o ciclo dele, né, que às vezes uma fase é livre, outra fase é dentro do indivíduo, né, quando ele vai parasitar, né, a gente precisa entender um pouquinho do mecanismo, do que provoca isso, e quando você vê o ciclo dele, você percebe aonde que ele vai estar livre, né, disponível para que você não seja infectado, não seja contaminado. Então, existe uma relação muito interessante aí dentro do predatismo
das verminoses e os seres humanos, né, com interesse farmacológico, com interesse socioeconômico também. Tá? E não para aí nossos exemplos de relações ecológicas. Nós temos mais uma aí, também classificado como interespecífica desarmônica, que é o predatismo. Então, o predatismo, eu creio que seja assim, uma forma mais comum de relação, uma vez que ela também é impactante, né? O predatismo é uma relação em que um organismo chamado predador, ele vai capturar e matar e se alimentar de outro organismo conhecido como presa. Então, é aquela relação entre predador e presa. Isso acontece bastante aí dentro da fauna, né? Dentro do reino dos animais. Nós temos o exemplo de uma harpia aí bem importante dentro do bioma amazônico, que é o gavião real, né? Um predador bonito, majestoso, mas quase que implacável, né? Cada mergulho que ele dá, a gente tem a convicção de que ele vai conseguir pegar a sua presa, porque ele foi feito para isso, né? A biologia dele, né, foi feita para isso. O olhar dele de frente, né, para visualizar a presa dele, as asas, as garras, toda a evolução dele foi feita justamente para ele ser um predador perfeito, né, para ele não errar na hora de caçar a sua presa. Né, dotado de uma envergadura de quase 2 metros, chega a fêmea, né? É um predador belíssimo. Para quem já teve a oportunidade de visualizar, sabe o que eu estou falando aí, no que diz respeito à anatomia do gavião real. Então, nós temos aí mais um exemplo de relação ecológica, né, que também interespecífica, lembrando mais uma vez, interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. E nesse caso aí, ela também é desarmônica, chamada de competição. Lembra que a gente viu competição lá atrás? Só que a competição era indivíduos da mesma espécie. Aqui não, é indivíduos de espécies diferentes. Né? É uma relação ecológica entre os organismos que buscam utilizar os mesmos recursos limitados em um ambiente. Nós estamos vendo aí uma leoa comendo a zebra, mas a gente sabe que dentro da cadeia alimentar, a zebra ela não vai servir só de alimento para a leoa, né? Nós temos aí as hienas, nós temos outros predadores que também vão buscar a mesma caça, né? Que é a zebra. Então, nós temos indivíduos de espécies diferentes competindo pelo mesmo recurso aí, tá? Para ficar bem claro, essa diferença da relação interespecífica de competição, né? E a intraespecífica de competição. Competição ela já é desarmônica, porque um indivíduo vai perder na relação e, nesse caso, o outro vai ganhar. Né? Um ganha um alimento e o outro perde a vida. Então, é dessa forma que a gente interpreta essa relação de competição, nesse caso aí, interespecífica, né? Desarmônica, competição. Vamos aí para mais um exemplo de relação interespecífica desarmônica, chamada de amensalismo. Nesse caso, no amensalismo, o indivíduo, nessa interação, aí, ele vai sair ganhando e o outro nesse caso, sair perdendo, e o outro permanece neutro. Né? Utilizamos como exemplo aí o penicílio em a bactéria, em uma placa de Petri, onde se pode observar essa interação entre esses dois indivíduos, que são micro-organismos, né? É uma relação quando uma espécie, nesse caso aí, libera uma substância tóxica que inibe ou prejudica o crescimento de outra. Mas essa espécie que está liberando essa toxina, né, ela não vai sofrer qualquer tipo de situação e também não vai ser beneficiada. Mas a outra, né, nesse caso aí, ela vai perder, porque ela vai inibir o crescimento da colônia dela, né? Nesse caso, estamos falando da bactéria, que vai ter a sua colônia, né, a sua proliferação parada pelo processo de metabolismo do penicílio, né, que o penicílio vai liberar essa toxina e vai fazer com que esses indivíduos aí, as bactérias, não se proliferem. E por acaso, né, penicilina, né, penicillium,
que lembra o nome penicilina, porque o penicilina é extraído o princípio ativo dele, que é utilizado como um antibiótico. Nesse caso, ele vai fazer o controle populacional da bactéria. Olha aí uma relação de amensalismo importantíssima aí para o ser humano, né? Dentro da indústria farmacêutica. Então, é importante, às vezes, jogo aqui para vocês essa reflexão sobre as relações ecológicas. É importante a gente saber algumas relações, elas estão muito ligadas, não, estão intrinsecamente ligadas ao ser humano, né, por esses interesses sociais, econômicos, né, farmacêuticos. Nós vimos aí um exemplo da abelha, né, da colônia de abelhas, vivendo entre si, mas por que a gente vai tentar entender, tentar observar esses indivíduos, né? Para o ser humano, existe sempre um interesse econômico, né, desses indivíduos, aí, um interesse social. Enquanto que outras relações elas ficam mais pela questão do estudo mesmo, pela evolução desses indivíduos. Então, todas as relações elas vão ter um certo interesse para o homem, dependendo do campo de estudo no qual ele atua. Aí, nesse caso, aí a gente viu o penicílio e as bactérias. Mas agora, eu chamo a atenção de vocês para a gente ir para um momento bem diferenciado, né, que são os ciclos biogeoquímicos. Quando a gente está fundamentando a ecologia, a gente tem também várias terminologias que vão atingir outros campos. Nesse caso, a ecologia ela tem campos dentro dela, né, que se subdividem-se. A gente viu as interações ecológicas e agora a gente vai ver os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, né, eles são processos naturais de reciclagem dos elementos essenciais à vida na Terra. E quando a gente fala vida na Terra, nós estamos considerando aí todos os seres vivos, tá? Então, toda a vida é importante para a gente fazer a análise desses ciclos biogeoquímicos. A gente vai entender já quando a gente começar a comentar aí sobre alguns exemplos desses ciclos. Nós vamos começar aí com o ciclo do carbono. Eu sei que o ciclo do carbono que vocês estão vendo aí tem muita informação, mas vamos aprender a interpretar para a gente fazer uso dessa informação quando estivermos diante de uma questão falando sobre o ciclo biogeoquímico, né? Nesse caso do carbono, o ciclo do carbono aqui, principalmente, está exemplificado aqui, começando pelo dióxido de carbono. Observem aqui as setinhas, elas são importantes para você entender a passagem do carbono de um indivíduo para um substrato ou para um meio. Então, observem de onde vem o dióxido de carbono, né? O carbono ele vai fazer parte da composição desse dióxido de carbono, pode ser liberado pela respiração animal, né, pela respiração radicular. Observem aqui a seta, pelo próprio carbono orgânico, né, produzido aí pelos produtores, depois assimilado pelos consumidores, que a gente vê nessas relações do fluxo de energia. Nós temos aqui uma interação aqui do ser humano, uma intervenção humana, uma ação antrópica, nesse caso de poluição, onde a emissão de gases, tanto das fábricas quanto dos veículos, vai ter na sua composição dióxido de carbono. Então, aqui na atmosfera, nós vamos ter o dióxido de carbono presente. De que forma ele vai ser assimilado para um outro ciclo? Nesse caso aqui, né, no nosso exemplo, ele vai ser assimilado pelo processo de fotossíntese. Fotossíntese, sim, que é nesse momento que os indivíduos que estão fazendo o processo fotossintético, eles absorvem o dióxido de carbono, né, e vão absorver a água aqui da parte radicular deles e promover o processo da fotossíntese. Quando isso acontece, o carbono do dióxido de carbono ele vai ser incorporado na árvore, no caule, para formar os frutos, para formar as folhas. Tudo isso aqui pode ter um interesse econômico, social para o homem, mas um interesse também para os outros indivíduos, né? Como está sendo representado aqui no nosso esquema didático.
Então, quando esses indivíduos assimilam, em algum momento, todo esse carbono assimilado, em forma de carbono orgânico, ele vai ser liberado para o substrato, né, em forma de organismos mortos, né, de resíduos. Os resíduos, por exemplo, a queda de folha, de galhos e do próprio fruto vão formar esses resíduos. E vão estar presentes também na composição dos fósseis e combustível fóssil. Todo esse material assimilado também vai depois se decompor para formar essa substância aqui. Depois, esse material explorado, isso depois em eras geológicas, esse material pode ser explorado em forma de combustível fóssil, onde ele vai ser transformado em combustível gasolina, querosene, todos aqueles combustíveis que são utilizados para movimentar as máquinas, movimentar os veículos, e aí, de novo, né, se inicia um ciclo, né, um ciclo com a intervenção humana. Aí a gente está vendo esse processo de forma desarmônica no que diz respeito à natureza. A natureza, ela tenta sempre buscar o equilíbrio, mas quando há intervenção humana, há um desequilíbrio, ou seja, um determinado elemento ou determinada substância vai ser liberado com uma quantidade muito maior. Então, se a gente observar aí o ciclo de carbono, voltando aí no ciclo de carbono, num ambiente ideal, sem a intervenção humana, o ciclo de carbono seria, assim, a interação entre os seres vivos com o meio onde eles estão vivendo, aí depois todo esse material orgânico que é assimilado pelas plantas vai voltar para a natureza no substrato e vai formar o fóssil, né? Só que isso não acontece quando há intervenção humana. No ciclo da água, que é o nosso outro exemplo de ciclo biogeoquímico, nós temos aí no nosso esquema uma coisa muito mais simples. A água, ela não vai sofrer uma transformação química, ela vai continuar sendo H2O. Em todos esses momentos que vocês estão visualizando aí, né, ela vai sofrer, na verdade, uma transformação física. Em algum momento ela vai se evaporar, né, vai formar as nuvens. Essas nuvens que contêm gotículas de água vão se precipitar, né, formando a chuva. E aí a água ela volta para o meio de novo, volta para a biosfera, onde ela vai ser assimilada pelos organismos, representado aí pela planta. Ela pode passar pelo processo de infiltração, né, formando os lençóis freáticos, os rios, e assim vai voltar aquele ciclo de novo de evaporação, de transpiração, né? Na transpiração, esse processo acontece aí principalmente no nosso exemplo com a flora presente, e é um ciclo que se repete de forma ideal, nesse caso, sem a intervenção humana. O ciclo do nitrogênio, que é o nosso outro exemplo de ciclo biogeoquímico, né? Ele tem certas transformações que vão sofrer o nitrogênio. O nitrogênio ele é o gás que mais está presente na atmosfera, mas ele não é assimilado de forma direta, né? Ele vai ser primeiro fixado por bactérias, vai ocorrer o processo de nitrificação, né? Tanto da amônia como do cátion amônio. Nesse processo aqui, o nitrogênio ele vai passar pelo formato de nitrato, né? Pela forma química de nitrato, onde ele vai ser assimilado pelos indivíduos, né? Que fazem parte desse nosso esquema aí, que são as plantas e depois os animais, né, os produtores e depois os consumidores primários, secundários e terciários, de acordo com o fluxo de energia, tá? E o nitrato também ele vai passar pelo processo de desnitrificação, nesse caso aqui com a ajuda também de bactérias, né, nesse caso desnitrificadoras, né, onde vai haver a perda de oxigênio e aí ele vai ser liberado de novo para a atmosfera. Então, o que nós vimos aí foram exemplos de pelo menos 3 ciclos biogeoquímicos, mas existem muitos outros e o processo, com processos simples ou mais complexos, sempre vai ser mais complexo quando tem a intervenção humana, né?
porque sempre vai causar o desequilíbrio, a desarmonia aí desses compostos, desses componentes que passam por essa ciclagem o tempo todo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos fundamentos de ecologia e até a próxima aula.